Quando somos rejeitadas, nós acreditamos que nós somos responsáveis por essa rejeição. A rejeição, ela não define quem nós somos. E o que é rejeição? Você sabe o que é rejeição? A rejeição é quando alguém nos diz não. Quando nós temos dificuldade em dizer não para nós mesmas, não para o açúcar, não para a preguiça, não para o refrigerante, nós vamos ter dificuldade em receber o não. Porque se nós não conseguirmos trabalhar o não na nossa vida, dificilmente nós vamos aceitar a rejeição na nossa vida. E a rejeição é inevitável na nossa vida. Um dia ela vai bater na nossa porta, seja nos relacionamentos profissionais, seja nos relacionamentos afetivos. Ela vai chegar. E se nós não estivermos com a nossa autoestima elevada, nós não vamos saber receber a rejeição. E ela vai controlar a nossa vida, porque ela vai definir quem você é e o que você deve fazer, porque você vai se comportar de acordo com o que o externo te oferece. E para a mulher que vive na codependência, é bem mais complicado viver com a rejeição, porque ela se sujeita a relacionamentos disfuncionais. Quando você não sabe quem você é, não conhece, não tem afinidade com a tua identidade, você vai viver o que o outro definir para você. Então você vive com medo da rejeição, vive com medo de ser rejeitada e se sujeita à validação do outro, porque você se preocupa muito com a perfeição. Você acredita que ser perfeita você não vai ser rejeitada. Você acredita que se você abrir mão das suas necessidades, atender a necessidade do outro, você não vai ser rejeitada. E com isso você deixa a rejeição definir quem você é. E para a mulher codependente é bem mais complicado aceitar a rejeição, porque ela se sujeita a relacionamentos disfuncionais com medo de ser rejeitada, com medo de ser abandonada. E essa mulher vive nesse ciclo disfuncional, porque quem define quem ela é, quem define quais as opções que ela tem, é o outro. Então ela vive de acordo com o que o outro define o que ela deve ser. E você se perdeu de si mesma. Você não se conhece, você não sabe qual é a sua identidade. E você tem muita dificuldade em viver as suas vulnerabilidades. Por quê? Porque você vive a perfeição, você vive a necessidade de aceitação. Se o outro não me aceita, eu não consigo viver feliz. Se o outro não me valida, eu não consigo tomar decisões na minha vida. E a rejeição define quem você é. E o que você precisa fazer para que você saia desse ciclo de rejeição, do medo da rejeição? Você precisa descobrir quem você é e o que você quer na vida. Porque a partir do momento que você consegue encontrar, resgatar a tua identidade, você começa a se posicionar na sua vida. E a rejeição ela vai fazer parte da tua vida como algo natural, como algo que um dia pode acontecer. Como eu falei, um dia ela vai ser inevitável. Eu fui uma mulher rejeitada, uma criança rejeitada, uma adolescente rejeitada, e para eu lidar com o medo da rejeição, eu tive que fazer meu desenvolvimento pessoal, porque até então eu esperava a validação do outro, eu atendia a necessidade do outro com medo de ser rejeitada. Eu era a mulher do medo da rejeição, então eu vivia a rejeição o tempo todo. E eu tinha muita dificuldade, quando eu era rejeitada no meu âmbito profissional, em me inserir de novo no mercado de trabalho, porque eu acreditava que eu ia ser rejeitada novamente. E quando nós associamos uma rejeição a uma nova oportunidade, nós não crescemos, nós não desenvolvemos, nós fechamos as portas para a nossa vida. Aí nós nos acostumamos com pouco, com o que sobra para gente. Por quê? Porque nós não pensamos, nós não olhamos, não temos uma visão global. Nós nos acomodamos na nossa zona de conforto, na nossa caixinha, e a gente tem medo de sair de lá porque a gente não quer sentir dor, a gente não quer se machucar. E tudo isso porque nós vivemos na codependência emocional. Quando nós dependemos emocionalmente do outro, nós buscamos algo que não existe na gente. Então, quando eu tenho medo da rejeição, eu busco algo no outro que eu perdi em mim, que é a minha identidade, porque eu não sei quem eu sou. Então, o outro vai definir quem eu sou. O outro vai definir os meus valores, os meus objetivos, o caminho que eu devo seguir. E até quando você quer viver assim? Até quando você quer viver na dependência emocional do outro? Eu tenho certeza que você quer ter sua vida, que você quer viver a sua vida, que você quer ser
Você, que você quer sair desse ciclo disfuncional, que você quer construir relacionamentos saudáveis, que você quer ser uma mulher valorizada, amada, respeitada, que você quer se posicionar, só que você não consegue dizer para o mundo quem você é, porque você é uma mulher insegura, você não tem autoconfiança. E tudo é uma cadeia: autoestima, autoconfiança, medo de dizer não, medo da rejeição. Mas quando você começa a perceber o seu valor, começa a identificar as tuas vulnerabilidades, começa a identificar quem você começa a resgatar a tua identidade. Então, aos poucos, você vai reconstruindo quem você é. Você vai reconstruindo a sua identidade e você vai perdendo esse medo da rejeição. Então a rejeição passa a não ter mais valor na tua vida. Você não foca mais o tempo todo que pode ser rejeitada, que você pode ser magoada. A autoestima e a resiliência são dois pilares que vão te ajudar a você enfrentar a rejeição de uma forma saudável, de uma forma comum na tua vida. A partir do momento que você se torna resiliente, entendendo o que você quer, ir em busca, agindo para que isso realmente aconteça na tua vida, você, consequentemente, aos poucos vai perdendo o medo da rejeição e se tornando quem você é realmente. Você não pode deixar a rejeição tomar conta de você, definir quem você é, porque ela não tem esse poder. Você que tem o poder sobre ela, só que você não descobriu ainda, porque você é uma mulher enfraquecida na identidade, enfraquecida no comportamento, enfraquecida nos valores. Então, a partir do momento que você começa a se resgatar, você começa a entender qual é a sua identidade. E você começa a viver de acordo com o que você acredita. Vai acontecer rejeição, Márcia? Vai continuar acontecendo rejeição, mas você vai ter uma perspectiva diferente em relação à rejeição. Você vai entender que ela faz parte da tua vida, mas ela não define quem você é. Porque a rejeição ela tem a ver com o outro, não com você. E você tira aquela culpabilidade dos seus ombros e você consegue viver verdadeiramente. Não deixe a rejeição fragmentar sua identidade. Nos vemos no próximo vídeo.